Mojuba a todos. A hierarquia dentro de uma casa, ela é de extrema importância, né? Porque qualquer casa, tá? Seja culto orixá, ifá, inclusive até outros segmentos também, tá? Mas canalizando em orixá e ifá. É a hierarquia que segura uma casa, que é a força de uma casa. Tá? Porque essa hierarquia, ela é o verdadeiro AO, é o verdadeiro clã de qualquer casa. Então vamos dar um exemplo de uma casa muito grande aí que tenham 50, 100 pessoas na casa. E você tem ali 10 pessoas que têm cargos, tá? Começando do sacerdote e você vai discriminando esses cargos, né? Como, por exemplo, o Babalaô, o Babalorixá, Iaquequerê, Babaquequerê, Oloriotum, Oloriossi, entre outros cargos, diversos cargos que uma casa tem, né? Então são essas pessoas que realmente são a força da casa, são o aô da casa, são a família de fato da casa, tá? E as demais pessoas dessa casa também são família. Mas aí nós já falamos de uma família que vai, de uma certa forma, se distanciando, né? Como se fosse uma família, você ter aquelas pessoas como pai, mãe, irmão, que convivem diariamente com você, estão ao seu lado para qualquer situação, e como você tem primos, sobrinhos, parentes que são família, mas são mais distantes, já não se envolvem tanto na sua vida. Tá? Então essa é a minha visão em relação a qualquer casa. Então as pessoas que têm cargo são os familiares de fato dessa casa, que vão ou devem estar para o que der e vier, em qualquer situação que ocorra nesse leaxé, nesse egué, né? E esses cargos, eles devem ser dados para as pessoas, no meu ponto de vista, devem ser iniciadas para receberem cargos numa casa, né? E esses cargos devem serem feitos através de imulés e juramentos, tá? Através desses rituais. Aonde quem está recebendo essa responsabilidade é automaticamente essa autoridade espiritual dada pelo sacerdote da casa, tá? Que é o topo dessa hierarquia. Essa pessoa recebe uma força espiritual muito grande. Automaticamente, também um compromisso e uma responsabilidade, né? Aí nós entramos naquela velha história, que para todo veneno tem um antídoto, né? E vice-versa. Então tudo tem a sua correspondência no lado negativo. Significa que quem não cumprir com a sua obrigação irá ter uma cobrança espiritual equivalente. E quem cumprir terá um axé, um benefício equivalente ao dever cumprido. Por um cargo se tratar de uma autoridade, de uma responsabilidade espiritual que inclusive vai além de uma iniciação, que já é uma grande responsabilidade também, né? Então, os imulés e os juramentos são necessários, por quê? Para se dar um cargo para uma pessoa. Porque nós estamos lidando com seres humanos, tá? Aí as pessoas vão falar, pô, mas e as casas que dão cargo de boca? Existem casas que pegam uma pessoa e publicamente anunciam, olha, fulano aqui agora é o fulano, tal cargo na minha casa. Sem essa pessoa ter passado por esses rituais. Então, foi dado simplesmente uma satisfação pública para aquela pessoa, simplesmente isso, né? E espiritualmente essa autoridade, no meu ponto de vista, não é carimbada, não é confirmada, porque não foi passado por ritual, né? E o porquê do ritual? Porque o ritual ele é equiparado a quando você vai fazer um negócio comercial com alguma pessoa. Você quer nota, você quer documento, você vai comprar um imóvel, você quer nota, documento, você quer garantias.
né? Então, equiparado a isso, podemos fazer essa equivalência aí. Porque amanhã ou depois, essa pessoa ela pode estar num outro relacionamento afetivo, a vida social dela mudar completamente e ela trair os compromissos dela com aquela casa. E isso todo mundo sabe que acontece direto, né? E o sacerdote e a casa precisam ter uma segurança de que aquela pessoa ali se comprometeu e que aquela pessoa é ciente da responsabilidade dela. Que havendo uma traição, havendo uma falha no que foi feito no ritual, né? Ela sofrerá as consequências. Então, até para a própria pessoa uma segurança. Por quê? Porque o ser humano, muitas vezes, ele não comete uma traição por mal. Ele não comete um erro por mal. Mas quando ele passou por esses rituais, onde ele se comprometeu, o ori dele fica registrada essa informação. Porque no espiritual está concretizado. Então o ori dele registrou. Então se ele vai tentar fazer uma ação dessa, o ori dele avisa ele. E aí se ele quiser continuar, ele vai estar cometendo uma traição consciente do que ele está fazendo. Enquanto se ele não passar por ritual, muitas vezes ele trai sem ele perceber. Isso acontece. Só que aí o negativo já se instaurou, o negativo já tomou conta, e aí começam as guerras espirituais, né? Aí entra naquele mar de negatividade, mágoa, um monte de coisa, tá? É óbvio que essa é minha opinião, baseada no que eu aprendi, né? Então, os imulés e os juramentos que são feitos simultaneamente nesses rituais são de extrema importância, porque aí aquela pessoa, aquele iniciado, ele tem um cargo legítimo, com autoridade espiritual legítima dada pelo sacerdote da casa sobre o ritual feito com o orixá patrono da casa. Como, por exemplo, aqui, Ogum é o patrono da casa. Então, esses rituais aqui são feitos em Ogum, né? Poucas pessoas aqui passaram por isso, quem passou sabe como funciona. Né? Então, é isso. E aí se torna uma hierarquia legítima numa casa, com todas as pessoas realmente com autoridades e cargos legítimos. E que o sacerdote, que ele supervisiona essas pessoas, ele vai estar muito mais tranquilo. E mesmo assim existe o risco de traição, de erros, né? Mas o risco diminui muito quando isso é feito, quando esse procedimento é feito, né? E também garante o quê? A união daquele aô, daquele clã. Até porque nos imulés e nos juramentos isso é dito, também é jurado. A união, a lealdade, a fidelidade da casa com a pessoa e da pessoa com a casa, né? E isso é necessário, porque uma casa sem hierarquia vira baderna, né? Não tem uma hierarquia, vira baderna, aí cada um faz o que acha, o que quer. Então, a hierarquia é de fundamental importância numa casa, né? E um outro fator, para uma pessoa receber essa autoridade, essa força, esse compromisso espiritual, ela tem que ser merecedora. Um cargo, você não pode dar um cargo para qualquer pessoa numa casa, como acontece também muito. Porque simplesmente você gosta da pessoa, porque o sacerdote simpatizou com a pessoa, ou porque é uma pessoa que traz benefícios para a casa financeiro, ou seja como for, tá? Porque a partir daí, se a pessoa não cumprir, isso vai trazer problemas graves para a pessoa e automaticamente isso vai para cima do sacerdote da casa toda, dependendo da gravidade, né? E também uma casa que tem a hierarquia, essa hierarquia ela é o coração da casa. Então, assim, é necessário, mas ao mesmo tempo o sacerdote tem que ter muito cuidado em fazer isso,
tem que esperar, tem que testar a pessoa, ver quem é a pessoa, conhecer os defeitos da pessoa principalmente, porque essa pessoa vai comandar outras, né? Outros iniciados da casa ou outros frequentadores da casa estão submetidos a essa hierarquia, tá? E uma coisa também que acontece muito, pessoas terem problemas espirituais por afronta. Isso é fato e isso acontece. Porque o orixá, as energias da casa, eles vão trabalhar dentro dessa hierarquia. Então também é um fato que muitas pessoas conversando já questionaram. Até já conversaram comigo sobre isso. Por exemplo, poxa, mas e se a Iaquequerê da casa está errada? E uma pessoa que está abaixo dela confrontou ela pelo erro dela. Isso aí não estaria certo porque ela está errada? Eu digo não está certo. Porque você não questiona e você não afronta quem está acima de você na hierarquia. Por dois motivos. Tá? Primeiro que isso traz problemas espirituais para quem faz isso. Traz problemas espirituais sim. Tá? Isso não é folclore. Por quê? O orixá, a força da casa, ele vai ser pela ordem da hierarquia. Por mais que a pessoa esteja errada, quem está embaixo nunca se afronta quem está em cima. Tá? Quem faz isso vai ter problemas na sua vida social, na sua vida espiritual, vai passar por obstáculos, vai passar por punições, tá? Porque isso existe. As pessoas não gostam muito de entrar nesse assunto, mas isso existe, né? Então, se alguém que está acima de você na hierarquia comete um erro, você pode tentar conversar se colocando no seu lugar. E caso a pessoa continue, se vá ao sacerdote ou alguém que está acima da pessoa expor o problema. E quem tem que resolver isso é o sacerdote, principalmente da casa. Tá? Não é a pessoa que está lá embaixo que vai querer confrontar ou dizer, por exemplo, que uma Iaquequerê, um babá Quequerê vão ter que fazer se eles estão certos ou estão errados. Tá? Então, esse vídeo falando sobre hierarquia, ainda assim eu estou falando muito pouco, porque é um assunto muito complexo a hierarquia. Desde a montagem dela numa casa, da organização dela e como isso se desenvolve dia a dia, semana a semana e com todas as pessoas que fazem parte daquela casa. Né? Porque tudo está interligado. E passando um pouco sobre essa questão aí. A Cheryl,